Então, nesse vídeo eu vou falar sobre transformações canônicas. Transformações canônicas. O que é uma transformação canônica? É uma transformação que deixa a cara das equações de Hamilton invariantes. As equações de Hamilton são a evolução da posição, a derivada temporal da posição, é a derivada parcial da Hamiltoniana em relação ao momento e a derivada temporal do momento é menos a derivada parcial da Hamiltoniana em relação à posição. E essas equações elas vêm do princípio de Hamilton, que diz que a gente pode construir uma ação que é a integral entre tempos definidos t1 e t2 de uma função chamada lagrangiana com relação ao tempo. E a lagrangiana e a hamiltoniana estão associados através de uma transformação de Legendre, dessa forma que a hamiltoniana é a soma dos momentos vezes as posições, a soma sobre todos os momentos das posições, menos a lagrangiana, que é a velocidade. Ok. O princípio de Hamilton diz que, para uma trajetória possível da partícula, essa ação é extremizada, ou seja, a variação da ação é zero. E isso aqui, se a gente força isso, nos leva às equações de Hamilton. Esse vídeo não é uma demonstração disso, mas a gente vai usar essas ideias. Na lagrangiana, a gente poderia escrever a lagrangiana em termos de qualquer coordenada do nosso sistema, chamado de coordenada generalizada. Só que as coordenadas e os momentos, o Qzinho e o Pzinho, eles não são livres, mas eles têm uma relação entre eles. Por quê? O momento ele é definido como a derivada da lagrangiana em relação à velocidade. Iés momento é a derivada da lagrangiana em relação à iésima velocidade. Bom, então fica a pergunta: quais são as transformações possíveis que eu poderia definir novas coordenadas, que eu vou chamar de Qzão e Pzão, que manteriam a cara da minha equação de Hamilton. Só que aqui a gente tem uma liberdade também, que a gente pode alterar a hamiltoniana. A gente pode ter uma outra função hamiltoniana, porque a nossa lagrangiana ela também tem uma liberdade. De acordo com esse princípio da ação, a lagrangiana pode ser trocada por uma outra lagrangiana que eu vou chamar de L', que é a lagrangiana original, mais a derivada total de uma função qualquer em relação ao tempo. Então, se a gente combina essas ideias, a gente pode aplicar o princípio de Hamilton para essas novas coordenadas. E aí, a nossa ação ela vai ser escrita como a integral entre os mesmos tempos. Aqui na lagrangiana, eu vou substituir logo pela hamiltoniana, por essa soma menos a hamiltoniana, eu estou isolando a lagrangiana dessa equação. E a nossa ação ela vai ser escrita como soma de momento vezes velocidade menos
hamiltoniana, tudo isso integrado no tempo. Só que isso também tem que valer para as novas coordenadas. Então, a gente tem a nossa ação nas novas coordenadas, que é integral de t1 até t2, o tempo eu não estou mexendo, a soma agora do Qzão grande e do Q ponto, né, vezes o momento, somado em todas as coordenadas, menos a nova hamiltoniana, que vai receber essa letra K. E a gente quer garantir que isso aqui implica nas seguintes equações. Nas mesmas equações aqui, só que trocando as coordenadas pelas novas coordenadas e trocando a hamiltoniana pela nova hamiltoniana. Ou seja, a gente teria Q ponto I é a derivada parcial da nova hamiltoniana em relação ao novo momento e derivada do momento é menos a derivada parcial da nova hamiltoniana em relação à nova coordenada. Normalmente essa hamiltoniana nova com a letra K pode também ser chamada de camiltoniana, mas isso é só um nome. Bom, para que isso seja verdade, essa nova ação nas novas coordenadas também tem que satisfazer o princípio de Hamilton. Ou seja, a variação de S' tem que ser zero. Então, a nova ação S' e a ação antiga S, elas estão relacionadas, né? Tá aqui. E como a variação das duas tem que ser zero, as duas só podem diferir por uma derivada temporal também, que vai se anular nesses extremos entre T1 e T2. Ou seja, eu posso escrever que a soma das coordenadas antigas, momento vezes velocidade, menos a hamiltoniana, é igual à soma das coordenadas novas, velocidade vezes momento, menos a nova hamiltoniana, mais a derivada total de uma função qualquer em relação ao tempo.